Então vamos lá, a gente segue daqui então, porque olha só, depois de uma semana com tantos anúncios de medidas de governo brasileiro para conter o avanço da Covid-19, o jornal da CNN procurou as lideranças da oposição política para avaliar as ações e ouvir quais as propostas são diferentes que eles têm para enfrentar esse momento delicado. Entre as medidas anunciadas nesta semana pelo governo federal para combater o novo coronavírus, a decretação do estado de calamidade pública, o fechamento da fronteira com 8 países e um pacote de medidas que soma aproximadamente 180 bilhões de reais. Quase 100 bilhões são destinados para a população mais vulnerável, pessoas que recebem até 2 salários mínimos e terão redução de salário e jornada de trabalho. Cerca de 70 bilhões vão para a manutenção de empregos e aproximadamente 12 bilhões para o combate à pandemia. Para os trabalhadores informais e autônomos, o governo criou um voucher de R$200 por 3 meses, que começará a ser distribuído em até 2 semanas. Nós procuramos candidatos à presidência da oposição nas últimas eleições para saber como avaliam as medidas do atual governo e o que fariam para conter a crise se tivessem sido eleitos. Para Manuela Dávila, do PCdoB, e que foi candidata a vice de Fernando Haddad, do PT, Ciro Gomes, do PDT e Guilherme Boulos, do PSOL, o governo subestimou a gravidade do novo coronavírus e demorou a agir. A partir do momento que ficou claro que não ficaria restrita à China, que se tornaria uma pandemia, a partir do momento que se propagou para a Europa, estava evidente que isso chegaria no mundo todo. A OMS alertou, a Organização Mundial da Saúde. A partir desse momento, o Brasil precisaria começar a tomar medidas. Única providência capaz de conter o contágio exponencial, que é o isolamento social. Isso deveria ter sido feito ali por volta de meados de fevereiro. Mas volto a dizer, isso é uma decisão que não é simples de tomar, mas de qualquer forma já estariam preparados o credenciamento das UTIs, o credenciamento da rede de hospital, já teriam feito 4 ou 5 reuniões com os governadores, que são os operadores do SUS nos estados, com os prefeitos, que são os operadores do SUS nos municípios. Então, as medidas são insatisfatórias, né? Em primeiro lugar, porque elas não unificam as autoridades, as forças políticas e ao povo brasileiro. Em segundo lugar, porque há uma subestimação do caráter da crise sanitária e econômica, ou seja, nos 2 sentidos as medidas são insuficientes. Embora o vírus não escolha nobre ou pobre, as consequências da crise, sim, atingem aqueles mais vulneráveis diante da desigualdade brasileira. Os 3 representantes da oposição também revelaram quais propostas adotariam para combater a pandemia. O Macron, na França, tomou a medida de anistia das contas de água, luz e gás, que é o que nós defendemos que deveria ser feito aqui no Brasil. Porque se o trabalhador está impedido de trabalhar, como é que ele vai pagar as contas? Daqui a pouco estão cortando água. O cara ainda fica numa situação precária do ponto de vista da sua sobrevivência e sem água, sem a condição básica de higiene para se proteger da pandemia. Eu queria propor no primeiro dia do meu governo a revogação do teto de gastos, porque ninguém no mundo impõe na Constituição uma amarra que proíbe o governo de reagir, tendo dinheiro para reagir. Veja o brasileiro, nós temos mais de R$1 trilhão público no Caixa da União. Estamos proibidos de reagir porque esse dinheiro está todo guardado para servar a especulação financeira. Em primeiro lugar, um chamamento ao conjunto de forças políticas e sociais do Brasil. É preciso unidade de ação para enfrentar uma crise sanitária e econômica dessa dimensão. Em segundo lugar, a revogação dos dispositivos que impõem limites para os investimentos em saúde. Em terceiro lugar, a ideia de um conjunto de políticas para favorecer e proteger aos mais vulneráveis. Nós precisamos garantir que uma parte da população mais vulnerável siga se alimentando e vivendo com dignidade durante o enfrentamento à pandemia do coronavírus.